semana de aula, hein? Espero que esteja indo ótimo. Vamos então dar continuidade ao nosso assunto aí de geografia, sobre as paisagens naturais do Brasil. Falamos aí sobre o relevo, falamos sobre a hidrografia, agora vamos seguindo aí falando, né, sobre o clima. Antes disso, a gente vai seguindo a continuidade sobre a hidrografia, finalizando o assunto e aí seguindo com o clima, certinho? Basicamente nas páginas 46 a 54 do livro de vocês. A gente vai seguindo, fazendo a correção das atividades da página 37 e 42. Na página 37, ele está perguntando os tipos de relevo que são encontrados aí no Brasil. Nós temos planalto, planícies e depressões. São as três variações de relevo do nosso país. E aí a segunda questão, ele vai verificar o tipo de relevo que se encontra aí mais aplanado, os planaltos. Questão número 3, planícies. O que são planícies? São estreitas ao longo das regiões sul e sudeste, que mal aparecem no mapa. Questão 4, depressão. E questão 5, planícies e planaltos. Correção da página 42, era para você colocar na cruzadinha lá, né, completar a cruzadinha. A primeira, sul-americana. Segundo, planícies. C, planalto. D, depressão. Letra E, escarpa. E F, sustentável. Então, se você fez corretinho, joinha para você, beleza, parabéns. Se aí ficou alguma coisa faltando, você faça a correção no livro de vocês, ok? Então, bora seguir aos nossos conteúdos. Olha lá, hidrografia, né? Exemplifiquei para vocês na aula anterior o que é a hidrografia. É um ramo da ciência que estuda as águas do planeta em suas diferentes formas: rios, lagos, aquíferos, mares, oceanos ou geleiras. São as características da hidrografia. O que mais aí? Representei para vocês a hidrografia, como é que está a distribuição da hidrografia no Brasil, né, dos recursos hídricos aí. Aonde é que tem mais recursos hídricos em abundância, mas tem que ter um recurso que mais sustentável na região norte, né? Estima-se que o Brasil tenha cerca de 12% da água doce de todo o planeta. Essa água, ela não é distribuída igualmente para todo o nosso território, podendo haver o que? Escassez de água. Se você não utilizar de forma correta, vai ter escassez de água sim. Então vamos usar o consciente, utilizar de forma correta a água aí dos nossos rios, certo? Alterações no meio hídrico, né, podem ocorrer através do que? Dos seres humanos, ou seja, se os seres humanos, nós, no sentido geral, não utilizarmos a água de maneira correta, vai acontecer escassez, pode acontecer poluição dos rios, né, ou até mesmo afetando aí não só os rios, mas o solo, mas nós mesmos também. Já pensou se a gente tomar uma água que não é legal, favorável, pode causar doenças, não é verdade? Águas superficiais. O relevo ele pode ser modelado pelas águas de um rio que percorre um caminho até chegar à sua foz. São as águas superficiais. E aí as regiões hidrográficas apresentei para vocês também. As bacias hidrográficas. Esse assunto de bacias hidrográficas a gente pode aproveitar ele bastante, mas em outro momento, certinho? Vamos seguindo aí das águas subterrâneas, né? As águas subterrâneas das regiões hidrográficas, ela está disponíveis, né, no Brasil como reservas de água. Então nós temos aí pelo menos 27 aquíferos de profundidade em nosso território. Destacam-se os aquíferos da Grande Amazônia e o sistema de aquífero Guarani. São os dois sistemas aí de águas subterrâneos, os dois maiores. O mar brasileiro. O Brasil ele
explorar com exclusividade todos os bens econômicos existentes no oceano, tanto em suas águas no subsolo marinho, ao longo de uma faixa litorânea de 200 milhas náuticas de largura na zona econômica exclusiva, ou seja, tanto nesse subsolo marinho como nas águas superficiais também. Lembra que eu falei para vocês que nessas áreas, né, de zona econômica, as pessoas elas podem explorar, mas se você, por exemplo, passou naquele território, você já pode ser preso, multado, né? Porque já não é mais uma área de exploração do seu território, já é de outras pessoas. Aí vocês me perguntaram, professora, mas existe alguém que controla? Que olha, existe sim. Em cada zona dessa tem aí, né, as marinhas policiais que demarcam todo e sabem todo esse território aí. Então, como é que é feita essa exploração? 95% é feito para o comércio exterior, exploração que é realizado para o comércio exterior. 80%, né, é utilizado para aí, o petróleo, exploração do petróleo. E 50% a exploração do gás natural, certinho? Então essas são as características do mar brasileiro, das nossas regiões hidrográficas, bacias hidrográficas aí. Vamos seguindo agora sobre o clima do território brasileiro. A maior parte do Brasil está localizada na zona tropical, por isso os climas são predominantes, né, em nosso território. Como assim predominantes? Por isso que a gente sente bastante calor na maior parte das regiões. Nós temos aí, dentro das categorias, né, do clima, nós temos a atmosfera, ela apresenta áreas com as mesmas características. Temperatura, pressão e umidade denominadas massas de ar. Expliquei para vocês que essas são algumas das áreas onde o clima tem influência. 5 massas de ar atuam sobre o nosso território, apresentam características distintas aí também. São características predominantes, elas atuam em cada ponto, em cada região do nosso território aí, certinho? Olha só, verão e inverno, né? Exemplifiquei para vocês aí com esses dois mapas. Massas de ar quente, eu lembro que eu falei para vocês? Porque nós temos um clima basicamente equatorial. O sol, ele vai incidir basicamente no nosso território, próximo à linha do Equador, então ele vai incidir em toda essa área aí. Então, a massa de ar quente está predominante aí no nosso território brasileiro. Nós temos aí as massas de ar fria. Onde é que está concentrada as massas de ar fria? No sul do país, né? No sul do país. Porque todas essas massas de ar que vêm aí do Oceano Atlântico, ela vai incidir aí no sul do país. Massa de ar úmida, se misturando aí com a massa de ar quente. Por isso que quando a gente fala assim, choveu de manhã, mas à tarde está abafado, tá o quê? Úmido, né? Qual é o clima da região norte? Não é quente e úmido? Então, massa de ar quente e úmida. E a massa de ar seca, basicamente incidindo no litoral, influência aí dos mares, né? Do oceano e com as marés aí. Basicamente aí nas regiões, né, norte, nas regiões nordeste, né, e sudeste aí do nosso território. São as misturas das massas de ar que cobrem todo o território brasileiro, certinho? Outra característica também que interfere é a latitude, longitude e o relevo também. A latitude, o que vai caracterizar a latitude? Ela está próxima à linha do Equador, aquilo que eu falei. O sol, os raios solares vai incidir todo o nosso território aí, todo o nosso território. E a altitude, pois quanto maior a altitude, menor será a temperatura do ar. Ou seja, se eu estou numa área, estou subindo um pico, uma montanha, o meu ar ele vai faltar, porque quanto mais alto eu estou, menos ar
lugar, eu vou ter. Se eu estou próximo ao nível do mar, vai ser mais quente. Eu vou sentir bastante calor, certinho? Então, nas proximidades ao nível do mar, o ar ele é mais denso, por isso retém mais calor absorvido. Proximidade do mar, aquilo que eu falei, né? Se eu estou próximo das áreas litorâneas, eu vou sentir bastante calor. Mas tem uma diferença. Se eu estou próximo ao mar, eu também vou ter influência na maritimidade, a chamada maritimidade, que é o que? A corrente de água oceânica, se ela está indo ou está vindo. Eu vou sentir uma brisa, né? A gente sente aquele ventinho gostoso, mas vai continuar quente, certinho? Então vamos lá. Para casa, páginas 43, 45 e 46 do livro de vocês. Nas próximas aulas a gente vai trazer um pouquinho mais exemplos em relação ao clima e vocês aí vão estar finalizando as atividades também. Então, boa aula e até a próxima! Olá, alunos do 7º ano, estou aqui mais uma vez e hoje a gente vai falar sobre, a gente estava falando sobre os decompositores, a gente falou sobre os fungos e também temos outros seres vivos que também fazem essa atividade, que são as bactérias, tá? Esse assunto também não está no livro de vocês, mas é um assunto complementar que vai enriquecer o conhecimento de vocês e é um assunto bem legal também, tá? Vamos lá, que a gente vai falar sobre as bactérias. As bactérias, olha só, elas participam do reino Monera, né? Não tem lá um reino fúngico, que é dos fungos, reino animalia, que é dos animais, plantae, que é das plantas. As bactérias, elas são do grupo do reino Monera. São organismos procariontes unicelulares. Eu falei para vocês na aula passada o que é um organismo eucarionte. E hoje a gente vai falar das bactérias que são os organismos procariontes, que é a diferença contrária do eucarionte. Então aqui temos uma célula eucariótica, que é de um animal, de uma planta, que temos aqui o núcleo, que está protegido por uma carioteca. No caso das bactérias, não existe isso. Olha só como está o núcleo dele, o nucleóide dele, está todo misturado aqui. Lógico que ele está um pouco concentrado, mas ele não tem uma membrana que protege o núcleo. Então as bactérias, elas são procariontes, porque ela não tem carioteca. Também são seres unicelulares, porque eles são formados por uma célula só. Os pluricelulares são os organismos que são formados por várias células, são os animais, as plantas, né? Seres humanos. Né? No caso das bactérias, não, elas são formadas por uma única célula, por isso que é unicelular, procarionte, porque não tem carioteca. Continuando. E as bactérias, elas possuem diversos formatos. Temos aqui cocos e bacilos, espiralados. Existe um monte de bactérias e vários formatos. Não significa que as bactérias sejam só redondinhas ou só em bastão. Não, existem várias formas aqui de bactérias, patogênicas ou não, tá? O que é patogênica? Causa doenças para nós. Bom, as bactérias, elas habitam no solo, a água e até em animais, parasitando ou também em relação de simbiose, que é aquela relação, pode ser mutualística, né, também. E as bactérias, elas podem, né, ser patogênicas, como eu falei, causando tuberculose, hanseníase, peste bubônica e várias outras doenças também. Bom, bacteriologia ela é o ramo da microbiologia, porque assim, na biologia existem vários ramos. A microbiologia é o ramo que vai estudar micro, pequeno, biologia de estudo da vida. Então vai estudar os seres pequenininhos, que são as bactérias, são os vírus. No caso das bactérias, é o ramo mais específico ainda da microbiologia que vai estudar as bactérias, que no caso é a bacteriologia.
tá? E elas são importantes pra gente, olha só, elas produzem a vitamina B12, né? As bactérias, tá? As bactérias produzem vitamina B12 que é necessário para a síntese de DNA. O que é essa síntese de DNA? É um assunto bem complexo que vocês vão ver no ensino médio, que vocês vão estudar sobre isso, de transcrição e tradução, mas não é assunto para hoje. Mas que é uma coisa muito importante para a nossa sobrevivência. Essas vitaminas, elas são importantes para o sistema nervoso, que é a síntese de mielina. O que é essa mielina? Ela é um músculo que envolve os neurônios. Então, por isso que as bactérias que produzem essa vitamina, elas são importantes para o sistema nervoso. Por quê? Porque os neurônios vão estar mais hábil ali para fazer as conexões. Vocês já estudaram isso também no 5º ano, né? Eu acredito. Então, com isso, vai ter o sistema nervoso mais hábil, vai conseguir ter a conexão lá dos neurônios, né? Então, por isso que é importante. Bom, elas também são importantes para o ciclo dos nutrientes, que é a decomposição de corpos mortos, que é a putrefação. Lembra que eu falei dos saprófitas, né, que são os fungos, as bactérias, né, que fazem essa decomposição dos organismos, né, da matéria orgânica. Então, ela tem essa importância também, porque ela devolve o nutriente para o meio ambiente, né, para o solo, e é absorvido pelas plantas, tem todo um processo. Bom, olha só, aqui temos uma foto, coloquei a foto de um neurônio, olha só a bainha de mielina ali, ó. Então, por que eu coloquei essa foto? Por quê? Porque as bactérias, elas ajudam lá na vitamina, que ajudam na bainha de mielina. Aqui é um neurônio que está de boa, funcionando nervo normal, e aqui a mielina já está danificada. Então é importante que a gente mantenha esse sistema ativo, né? Então, graças às bactérias que também produzem essa substância boa para o nosso organismo, que é a vitamina. No corpo humano temos mais bactérias do que nossas próprias células. O maior número delas estão no nosso intestino e elas são benéficas também. Melhoram o processo de digestão, produzindo enzimas que degradam os nutrientes complexos. Existem nutrientes que chegam no intestino e que ainda não foram degradados, então a bactéria vai vir e vai digerir aquilo ali, tá? Mas reduzem as diarreias, são os probióticos. Interessante vocês pesquisarem isso também, o que são os probióticos, que são um grupo de bactérias que não fazem mal pra gente. Estimula o sistema imunológico. O que é esse sistema imunológico? De defesa. Produz vitaminas do complexo B e K no intestino. Então, olha só que legal, bactérias produzindo vitaminas B e vitamina K no nosso próprio intestino. Então, as bactérias, a grande maioria delas não fazem mal pra gente, só que as que fazem mal também podem fazer muito mal, tá? Então, esse foi um pouco sobre as bactérias, espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula a gente vai aprofundar mais sobre isso, assim como eu fiz com fungos, que na segunda aula eu aprofundei, trouxe mais coisas interessantes. E é isso, espero que vocês tenham gostado e um abraço. Olá, turma do 7º ano, como é que vocês estão? Estamos aqui mais uma vez com o professor Edson Júnior na nossa aula de língua portuguesa. Na nossa última aula nós falamos sobre os intertextos, né, intertextualidade, e hoje nós vamos fazer a correção e falarmos sobre o uso de parêntese e das aspas, que está lá na página 41 e 42. Vamos lá? Vamos começar nossa aula fazendo as correções. E aí está o que cada imagem quer dizer, qual a sua intertextualidade. Na letra A, esse comer ou não comer é um texto de Hamlet, que ele fala ser ou não ser, eis a questão. Na letra B é um filme, o filme O Diabo Veste Prada. Aí na letra C, que é a Operação Lei Suco, está se remetindo à Operação Lei Seca.
Na letra D, que é daquele passarinho que fala do seu poema de Gonçalves Dias, está falando do poema Canção do Exílio. E na letra E, do Kill Bill, está falando ao respeito do filme Kill Bill. E na letra F, está falando sobre uma música de Renato Teixeira, que é Amanheceu, Peguei a Viola. Vamos continuar. Na letra G, é o filme Lanterna Verde. Na letra H, é Os Três Porquinhos. E por último, está se referindo a Vicente Van Gogh. Aí você me pergunta, mas professor, o que tem a ver Vicente Van Gogh com cortar uma orelha? Se você fizer uma pesquisa, você vai ver que Van Gogh, ele corta uma orelha para se inspirar. E nós vamos para a nossa aula de hoje, uso de parênteses e de aspas. Vamos lá. Os parênteses são usados na língua escrita em diferentes funções. Eis aqui alguns deles. Aí no primeiro ponto, para inserir uma explicação acessória ou complementar. Aí tem aí o exemplo, domingo, aí tem entre parênteses 7. Aí está aí, o número entre parênteses esclarece uma data. Por quê? Porque poderia ser qualquer dia, domingo, qualquer dia, qualquer domingo do ano, mas aí está dando uma explicação, certo? Aí um outro exemplo, ontem ele me disse que não viria. Aí está aí o verbo dizer entre parênteses. Aí está aí dizendo, o verbo dentro do parênteses é para complementar a frase. Ou seja, se eu coloquei aí na imagem em azul, porque ele está tentando dizer que, para você colocar, que o dizer tem que estar de acordo com o sentido nesse verbo conjugado, é claro. E aí no outro ponto, para marcar alternativas de palavras. Aí isso aí normalmente cai ou em exercícios ou também cai em prova. Marque a ou as alternativa ou a alternativas correta ou corretas. Indica que pode haver mais de uma alternativa correta. Eu particularmente gosto muito disso porque faz com que o aluno fique procurando se tem mais de uma alternativa. Aí o último ponto dos parênteses está dizendo assim, para indicar comentários, considerações e reflexões. Aí tem, boa essa, ha. Aí, eu disse que não pensei nele, aí entre parênteses, mas pensei. Normalmente é usado em postagens, mensagens via aplicativos de redes sociais e pode aparecer em textos literários, certo? Principalmente esse último exemplo aí, ó, da questão, eu disse que não pensei nele, mas pensei. Isso pode aparecer, certo? Vamos para aspas. As aspas. Dentre tantos usos, eis aqui alguns dos usos das aspas. Aí o primeiro ponto, destacar palavras estrangeiras. Aí vem os emoticons, ativam áreas sensíveis do cérebro. Segundo o pesquisador, observe que emoticons é uma palavra que não é característica da língua portuguesa, então está entre parênteses. Aí, segundo ponto, marcar citações, transcrição exata do que foi dito ou escrito. Aí vem, diz a oceanógrafa, aí tem, entre aspas, é difícil estudar essas espécies porque elas viajam muito, mas acredita-se que se orienta pelo mar e pelas estrelas. Então, ou seja, numa citação, você vai ver que tem o uso das aspas. Aí, transcrição de trecho de texto. Aí vem, Darwin concluiu que, aí isso aí é a fala do Darwin. A habilidade de expressar emoções é algo que compartilhamos com várias espécies.
Aí tem títulos em geral, textos, livros, etc. O texto, aí vem, entre aspas, o que sentem os animais é um artigo de divulgação científica. Então, no caso de texto, por exemplo, se eu fizer um texto, o texto, o livro, Projetos e Presepados de Curumim na Amazônia, isso aí estaria entre aspas também. Aí eu vou usar um outro exemplo aqui também. Outro ponto, palavras que estão em desuso, não se usam mais. Ele é um homem augusto. Observe, augusto você não ouve com tanta frequência. Então, aí está lá o exemplo, respeitável, né? Que significa. Aí, gírias, palavras e expressões que não estão no dicionário. Algumas podem ser dicionarizadas, mas outras serão substituídas ou esquecidas. Observe aí, bora fazer a tarefa? Esse bora, né? Dificilmente você poderá encontrar num dicionário, mas é uma gíria, então uma expressão que normalmente pode ser encontrada no nosso dia a dia. Palavras que não são usadas, que são usadas como ironia. Aí, você está animada hoje, hein? Então, ou seja, esse animado não está dizendo que a pessoa está super animada, está sendo irônico. Aí, observação. Isso não está no livro, mas eu achei interessante você conhecer. O uso das aspas simples. Olha lá a imagem, gente. Aspas simples. O uso das aspas simples é usado quando uma frase já iniciou com aspas. E é necessário usar aspas simples dentro da frase. O exemplo. O garçom avisou. Já estamos prontos para a realização do coffee break da conferência. Observe aí que o uso das aspas simples está dentro das aspas normais. Então, ou seja, quando já inicia com as aspas, se não coloca aspas duplas, e sim aspas simples dentro dela, certo? E aí está para você não esquecer de colocar a data e fazer as atividades no livro. Certo, turma? Essa foi a nossa aula de hoje. Nós falamos sobre o uso de parênteses e das aspas e também incluímos a questão das aspas simples. Então, se ligue nessa aula de hoje e se você gostou, tire uma foto, mande para nossa direção para que isso seja futuramente divulgado. Certo, turma? Um abraço virtual para você e até a próxima. Valeu!